Olá, estamos aqui mais uma vez para aprendermos, para falarmos sobre a educação dos nossos filhos queridos. Desafio, mas não impossível. E eu quero dar a dica de hoje sobre assumir a nossa posição. É muito importante que nós, pais, educadores, venhamos assumir a nossa posição na educação dos nossos filhos, porque a demanda tem sido tão grande, nós estamos exercendo tantas funções e muitas vezes, na hora de ser pais, na hora de ser educadores, na hora de fazer as devidas intervenções, onde os nossos filhos estão precisando, eles dependem dessa intervenção, nós não estamos assumindo a nossa posição. Então, o que eu quero te dizer é que já é fato que nós temos que lembrar que as nossas crianças, elas são sim um feixe de energia, de emoções desordenadas, e somos nós que precisamos ajudá-las a ordenar essas emoções, porque não faz parte da fase de maturidade emocional, cognitiva das nossas crianças saberem lidar com isso. E somos nós que pelo menos deveríamos saber e ajudá-los a administrar suas emoções. Não só ajudá-los, mas ensiná-los, educá-los a como lidar com essas emoções. Então muitas vezes nós, menino, você é isso, menina é aquilo, e eu sou mãe, eu também, na hora desse nervosismo, na hora que nós estamos ali, acabamos fazendo colocações inadequadas. Quantas vezes eu tive que voltar atrás, ajustar minha fala, fazer uma intervenção mais devida, que eduque a minha filha. Nós precisamos assumir essa posição. Dentro da teoria de desenvolvimento da personalidade, segundo Freud, o ser humano, ele precisa de um ego auxiliar. Então, dentro desse desenvolvimento, vamos ter a seguinte questão: temos que desenvolver estruturado, de forma saudável, o nosso ego, o conceito do que se pode e o que se não pode. Aquele termo que se fala entre o superego, que o superego fala sobre as regras, sobre limites, e tem o id, o nosso lado idílico, que é aquilo que libera geral, deixa pra lá. O nosso ego, ele passeia pelas regras e libera geral. Então alguém tem que fazer essa intervenção para ensinar qual é a hora das regras, qual é a hora de relaxar. E o ser humano não aprende isso sozinho. Ele precisa de um ego auxiliar, fazendo a devida intervenção, ensinando qual é a hora de regras, qual é a hora de relaxar. Então, o ser humano por si só, ele já tem uma tendência de ser idílico ou de ser superegóico, e o ego auxiliar vai fazer a intervenção para que ele passeie por estes dois campos de maneira saudável, da maneira correta, da maneira mais funcional para a minha saúde emocional, para o meu bom convívio social. Então, pais, os nossos filhos, eles são sim um feixe de energias desordenados, e essa é a fase deles. Normal isso acontecer. Agora cabe a nós estarmos na nossa fase de maturidade, assumindo a nossa posição e ensinando, educando como lidar com isso. Vou fechar com um exemplo simples. Estou com uma filha de 3 anos e ela quer resolver tudo no choro. Se a irmã faz raiva nela, ela chora. Se ela não consegue resolver uma tarefa, se ela não consegue encaixar algo onde ela gostaria, ela chora também. Se ela me chama e eu não a escutei, e na segunda vez ela já está chorando, na verdade ela já chora desde a primeira chamada, ainda mais que a caçula, vocês entendem. E eu sempre falo com ela
querida, minha filha, não precisa chorar. Você pode resolver isso de outra maneira. E eu falo isso todas as vezes. E em alguns momentos ela traz um retorno para mim. Mãe, não chorei, eu conversei para resolver dessa vez. Então eu vou ter que fazer isso mais muitas vezes. Esse é o caminho da educação. Esse é o papel meu de ego auxiliar, ensinando ela a como lidar com essa energia, com essas emoções descontroladas, ajudando ela qual é a hora de colocar limites, qual é a hora de relaxar e ela educar suas emoções. Então, pais, educadores, vamos assumir a nossa posição, porque os nossos filhos, os nossos educandos dependem disso. Até a próxima.